todos. Quero agradecer a presença de toda a imprensa, cumprimentar aqui meus colegas de parlamento, o prefeito Adalto Fúria, deputado Cássio Góes, o doutor Tony Pablo, procurador efetivo da Câmara Municipal de Cacoal. Eu, na condição de vice-presidente legitimamente eleito pelos colegas de parlamento, pedi essa coletiva de imprensa porque o município todo sabe o que vem acontecendo, toda essa queda de braço aqui no Legislativo, e até o momento nós não nos manifestamos. A gente vê várias matérias espalhadas por aí, mas só do outro lado, né? Então nós estamos aqui hoje, pedimos essa coletiva para que a gente possa esclarecer para a população cacoalense o que realmente vem acontecendo. Como é uma parte técnica, quero passar aqui primeiro para o doutor Tony Pablo, né, que aí ele vai explicar o que realmente está acontecendo. A gente sabe que tem aí alguns processos já impetrados, estamos aguardando decisões, e o doutor Tony Pablo, como procurador efetivo da casa, ele irá explicar a parte técnica para que toda a população cacoalense fique inteirada de tudo que está acontecendo no nosso município. Doutor Tony Pablo, com Vossa Excelência. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários que se fazem presentes, funcionárias, servidores públicos do município, população de um modo geral. Cumprimento também todos os jornalistas e a imprensa que se faz presente, os vereadores do Poder Legislativo do município de Cacoal, o excelentíssimo senhor deputado estadual Cássio Góes, o excelentíssimo senhor prefeito do município de Cacoal, o prefeito Adalto Fúria. Enfim, é muito importante. Parabenizo inicialmente todos os vereadores que se fazem presentes, né, por essa atitude, por essa iniciativa de esclarecer para a população o que verdadeiramente está acontecendo e que atinge todos nós, atinge todas as pessoas, e a imprensa tem divulgado, tem de forma muito séria e ética, na sua grande maioria, né, dado essa oportunidade. E nós então fomos convidados na condição de servidor público efetivo, de procurador da Câmara do município de Cacoal, ciente das nossas atribuições e dos nossos deveres e responsabilidades em fazer as coisas conforme determina a lei. Então eu inicio essa coletiva trazendo um ponto principal. Não existe qualquer intenção, seja por parte dos vereadores, especialmente do presidente Magnisson Mota, que foi a autoridade intimada para cumprir a decisão do ministro do STF, e muito menos por parte da Procuradoria ou de qualquer outro servidor público, qualquer tipo de manobra, resistência ou orientação no sentido de se descumprir uma decisão judicial. Isso não existe na história do município de Cacoal, especialmente da Câmara Municipal. Posso afirmar para os senhores e para as senhoras, estou como procurador há mais de 16 anos na Câmara Municipal de Cacoal, e nunca existiu qualquer tipo de orientação nesse sentido. Pelo contrário, as decisões judiciais, a orientação da Procuradoria é de que elas sejam rigorosamente, elas sejam observadas e cumpridas. Ocorre que, para o cumprimento de decisão judicial, a legislação, ela estabelece prazos. Quando se fala na alteração do comando de um poder legislativo, é necessário que se respeite os trâmites legais, sob pena de se comprometer a continuidade dos serviços públicos, sob pena de se criar um caos no município e atingir a saúde, o atendimento do transporte, o atendimento das escolas, de paralisar o poder legislativo. Isso não pode acontecer.
os procuradores da casa é que tem a atribuição legal de orientar as providências cabíveis para cumprimento imediato e em respeito às decisões judiciais. Nesse caso específico, depois vou abrir para que os senhores façam os questionamentos que entenderem necessários, ou estamos diante de uma situação que está judicializada desde dezembro do ano passado, relacionado à votação e à eleição da mesa diretiva para o biênio 2023-2024. Essa situação, ela já foi levada para o Poder Judiciário, é bom que se explique isso. O juiz que primeiro recebeu foi o juiz da terceira vara civil, e ele ouviu os dois lados, e ouviu a Procuradoria da Câmara, e decidiu pela necessidade de se cumprir o regimento interno da casa, pela garantia da separação dos poderes, e de que a interpretação desse regimento, só quem pode fazer são os vereadores. E de que forma? Durante as sessões, de forma colegiada, obedecendo à vontade da maioria. Essa é a essência do parlamento. É esse o grande pilar da democracia. Que as decisões sejam tomadas no colegiado e que se respeite a decisão das maiorias. O juiz decidiu dessa forma. Eles, por outro lado, o vereador Valdomiro Corá, através de seus advogados, fizeram o que deveriam, ou seja, impetraram, protocolaram todos os recursos possíveis para reverter essa decisão do juiz de primeiro grau. Esses recursos posteriormente foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Um desembargador foi sorteado como relator. O desembargador é o nome, a nomenclatura para aquele juiz mais experiente que responde em segundo grau. É esse magistrado, a ele compete, é ele que tem a atribuição e o poder de reformar eventual decisão do juiz de primeiro grau. Esse magistrado manteve as decisões desse juiz. Depois disso, houve recurso em que o próprio Tribunal de Justiça teve a oportunidade de analisar a versão apresentada e as afirmações do senhor e excelentíssimo vereador Valdomiro Corá e de outros vereadores, como também tivemos oportunidade, enquanto Câmara Municipal, de levar a verdade, os documentos que estavam acontecendo no Poder Legislativo, assim como o atual presidente e a Câmara. Todas as partes tiveram essa oportunidade. E o próprio Tribunal de Justiça manteve essa decisão e reafirmou, ratificou o entendimento de que o Judiciário não pode interferir no Poder Legislativo, sob pena de afrontar a separação dos poderes, que o que a Câmara e o Parlamento devem observar, o seu regimento interno, a legislação, que as decisões e interpretações do regimento interno não cabem ao Judiciário, mas sim aos vereadores, e que essas decisões elas devem ser submetidas ao plenário, e o plenário proclama essas decisões computando o voto da maioria dos seus representantes. Essa é a primeira situação. Depois disso, aí nós vamos entrar agora no ponto específico. Eles apresentaram uma reclamação, que é um recurso excepcional, né? É um recurso que pode ser encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, mas é um recurso que, para ser admitido, precisa observar toda uma tramitação, o regimento e a orientação do próprio STF. Eles alegaram, então, aí os senhores devem ter cópia da decisão do eminente ministro André Mendonça, mas se não tiver, essa decisão está aqui, e os senhores podem fotografar, filmar, obter cópias. Ele começa a decisão dele dizendo o seguinte, que o senhor Valdomiro Corá, na oportunidade reclamante, é detentor de um mandato de vereador pelo município de Cacoal, isso está correto, e que afirma que em 5/12/2022 foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2023-2024 e que ele teria sido impedido, após essa eleição,
pelo Poder Judiciário, pela Terceira Vara Civil, que posteriormente deu uma decisão afrontando a separação dos poderes e usurpando a atribuição que seria da própria Câmara ou dos vereadores. E ele segue informando que, no mesmo sentido, foi a decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, os desembargadores, que também, segundo o reclamante, vereador, excelentíssimo senhor vereador Valdomiro Corá, através de seus advogados, houve essa interferência. O judiciário teria, dessa forma, feito uma interpretação do regimento interno, o que o próprio ministro, em sua decisão, diz que não é possível. O ministro, em sua decisão, ele ratifica, ele determina que esse tema, que é o tema 11.120 do STF, ele é claro nesse sentido, de que se respeite a separação dos poderes, de que interpretação de regimento interno só pode ser feita pelos vereadores, e de que numa democracia, e diante de tudo isso, só a Câmara é que pode decidir em relação a esses fatos interna corporis, aquilo que acontece dentro do âmbito da Câmara Municipal. E, ao nosso ver, no nosso entendimento induzido a erro, aí sim, ele determina, na parte final da sua decisão, inicialmente ele reconhece, na parte dispositiva, que é onde todos precisam observar e cumprir rigorosamente, ele diz o seguinte: ele reconhece então a eleição realizada em 5/12 de 2022, que resultou na formação da nova mesa diretora para o biênio 2023-2024. Ele reconhece essa eleição diante do que? Única e exclusivamente da afirmação que foi levada através dos advogados do excelentíssimo senhor vereador Valdomiro Corá. Ele então toma essa decisão, que é uma decisão que nós chamamos de precária, uma decisão liminar, uma decisão monocrática, que pode ser revista a qualquer momento, que pode ser modificada a qualquer tempo. Essa decisão, depois, ela vai ter, para ser válida, que ser ratificada, de ser confirmada pelos outros ministros do STF. Então, uma decisão provisória, e que ele mesmo deixa claro aqui, ele toma essa decisão com base nas afirmações que foram levadas através do excelentíssimo senhor vereador Valdomiro Corá, através de seus advogados. E aí, repito, na decisão ele diz que o senhor Valdomiro afirma que foi eleito no dia 5/12 de 2022. Então, com base nisso, ele aí sim determina a intimação do atual presidente da mesa, na pessoa do vereador Magnisson Mota, determinando que ele, ao tomar conhecimento, ele reconheça imediatamente a realização dessa eleição, e aí vem para a Câmara Municipal, que é quem nós estamos agora defendendo, que é o Poder Legislativo. Os vereadores são agentes políticos, servidores comissionados, eles passam, os órgãos permanentes da Câmara Municipal, eles ficam, e com a atribuição, no caso da Procuradoria, de defender tudo aquilo que o ministro deixa claro em sua decisão. Defender a separação dos poderes, a observância do regimento interno, da lei orgânica e, sobretudo, a decisão da maioria dos parlamentares, a decisão que é tomada no âmbito próprio, através dos representantes legitimamente eleitos pelo povo, no caso, durante as sessões. Aqui, determina que a Câmara, então, ao tomar conhecimento dessa decisão, adote as medidas cabíveis para o cumprimento de todos os atos. Ele negrita, ele chama atenção para isso, de todos os atos praticados no âmbito da Câmara Municipal de Cacoal. E aí, para que essa transição ocorra, e ele também faz uma ressalva: ficam resguardados todos os atos praticados no âmbito da Câmara Municipal neste ano, por quanto respaldados em ordem judicial. Certo?
Vamos lá agora de forma objetiva. O presidente Magnuson Mota, conforme certidão do oficial de justiça, ele é intimado no dia 24/8/2023, às 17h15. Ele é intimado dessa obrigação de fazer. Só ele é que pode cumprir, porque o ministro reconhece a mesa, reconhece ele a figura do atual presidente e reconhece também que todos os atos dele devem ser convalidados, devem ser respeitados. Só que na segunda-feira, aproximadamente às 7h30 da manhã, na sexta, foi na quinta-feira, na sexta-feira, o senhor Valdomiro Corá, de posse dessa decisão do ministro do STF, com a informação de que o Marcos teria sido intimado, chegou na Câmara Municipal, foi até a diretoria legislativa e outros órgãos do Poder Legislativo e posteriormente se reuniu com a presença dos seus advogados, de outros vereadores, de vários correligionários, apoiadores, e afirmou que tinha uma decisão do ministro que ele ia tomar posse, que estava já na posse, já tinha que exercer o cargo de presidente, porque tinha essa autorização do STF, já no outro dia. E isso causou um tumulto e uma situação, infelizmente lamentável, jamais vista na história do Poder Legislativo atual, em que chegou a Procuradoria, que é o órgão efetivo da Casa, denúncias de assédio moral, denúncias de violência contra servidoras públicas da Casa, denúncia do chefe de gabinete, informando e pedindo que a Procuradoria adotasse providências, porque o gabinete da presidência estava sendo invadido pelo vereador Valdomiro Corá, e com a anuência, com a conivência de seus advogados. Chegou também denúncias de servidores públicos efetivos, de que eles estavam sendo expulsos do seu ambiente de trabalho, do seu local de trabalho. Chegou também o conhecimento que foi ordenado que eles retirassem os pertences, os documentos do gabinete, sem contudo o vereador Valdomiro desocupar o gabinete dele para que outro aí pudesse tomar conhecimento. Os advogados, o senhor Valdomiro Corá foi recebido pela Procuradoria com todo respeito, esclarecido, tudo isso, que decisão se cumpre, mas que, no entendimento da Procuradoria, seria necessária a adoção de providências cabíveis para que essa transição ocorresse, essa alteração ocorresse, sem o comprometimento. Não conseguimos naquele dia receber oficialmente do Magnilson a decisão ou a provocação. O órgão, Procuradoria, ele precisa ser provocado. O senhor Valdomiro, através de seus advogados, acompanhado do vereador Paulo Henrique, do vereador João Pichek, aí numa reunião, entregou a decisão. Isso consta numa ata, porque eles trouxeram também para o Poder Legislativo um escrivão, por ordem do escrivão, um servidor do tabelionato para registrar tudo. E durante essa reunião, que eu estava na condição de procurador, eles me entregaram a decisão, eu disse que não tinha recebido ainda, mas que imediatamente nós iríamos já tomar essas providências, e que tranquilizei todos eles, decisão nenhuma judicial, ela pode ser desrespeitada, pode ser afrontada, não existe isso por parte da Câmara Municipal, como também não existia por parte do atual presidente. Infelizmente, isso, pela forma que eles entendiam que deveriam ocupar a presidência, ou que fosse cumprida essa decisão, nós passamos, depois disso, o tempo todo envolvidos, acompanhando, orientando servidores públicos, na Polícia Civil, na Delegacia da Mulher, orientando, pedindo para resolver e buscando informações da decisão. Quando a gente verifica e adotando as providências imediatas em cumprimento, que é o que nós fizemos, nós imediatamente, aquela decisão que foi entregue pelo vereador Valdomiro Corá, nós já levamos ao conhecimento de todos os órgãos permanentes da Câmara, da diretora administrativa financeira, da contabilidade. Olha, tem essa decisão, quais são as medidas que nós precisamos adotar para não afetar, para não paralisar o parlamento. Elas encaminharam um documento para a gente,
para a Procuradoria, informando, Procuradoria, olha, o Tribunal de Contas tem lá os trâmites legais, existe o regimento, as normas do Tribunal de Contas. E aí ela começa a exemplificar, por exemplo, para alterar o cadastro de um novo representante legal, eles têm um prazo de até 10 dias úteis, contados, do conhecimento da decisão. A diretora financeira, já no final do mês, informa também, Procuradoria, vereadores, olha, para o cumprimento da decisão vai ser necessária uma alteração dos dados cadastrais junto às agências bancárias, Caixa Econômica, Banco do Brasil. No caso recente em que o vereador João Pichek renunciou e o vice assumiu, para os senhores terem uma ideia, levou-se 8 dias para que essa documentação ela fosse analisada pelo banco. E detalhe, o banco ele pode devolver os documentos exigindo outras providências para alteração. Tá, para pagar os servidores que trabalharam, os próprios vereadores o mês todo, e a Câmara tem como um procedimento pagar dentro do mês, no último dia útil. Existe alguma outra providência administrativa que possa ser feita? Não existe. É o vereador Marcson Mota que está cadastrado, ele tem a senha, ele tem que assinar os empenhos, a ordem de pagamento. Não tem outro jeito? Não tem. E aí, uma série de outras situações precisam ser observadas para cumprimento da decisão, foi colocada aqui. Diante disso, imediatamente a Procuradoria fez o quê? Levou ao conhecimento do ministro toda essa situação e imediatamente, como a decisão do ministro não traz um prazo específico determinado, mas o nosso entendimento, ela deixa claro que tem que ser imediatamente adotadas providências para essa alteração, e é isso que nós estamos fazendo, a gente informa para ele com essa documentação, com tudo isso que ele desconhece, alegando também que o reclamante, o senhor Valdomiro Corais, seus advogados, entendem que tem que ser na hora, que invadiram o gabinete, a denúncia de que invadiram o gabinete e quiseram fazer com as próprias mãos, usando a força, sob o pretexto que estão amparados por uma decisão judicial. Mas do jeito, da forma, no momento em que ele, e aí a informação é de que, orientado por seus advogados e com apoio de outros vereadores, entendi que tinha que ser daquele jeito e acabou. Certo? Levamos cópia de boletim de ocorrência, de medida protetiva, de tudo que aconteceu. E dissemos para o ministro, a Câmara vai respeitar a decisão de Vossa Excelência, sempre, já estamos adotando as providências, existem essas questões de prazo regimental e legal, e nós precisamos no mínimo de 30 dias úteis para que isso ocorra, sem comprometer principalmente os interesses da população, sem paralisar o Poder Legislativo, sem atrapalhar o Poder Executivo, e também que os funcionários que trabalharam, têm os seus compromissos, que todos têm, e possam receber agora no final do mês. Isso está lá pendente de julgamento. Aos advogados aqui nós orientamos ele que no entendimento da Procuradoria não se cumpre decisão dessa forma, mas alertamos, lembramos, claro que eles devem saber disso, que no caso de entender que estava sendo descumprida a decisão, o Código de Processo Civil, uma lei federal, ele traz a saída para isso. A autoridade que emanou a ordem, ela tem que ter conhecimento de que a suposta decisão está sendo descumprida. E aí sim, o ministro, ao tomar conhecimento e entendendo que realmente está sendo descumprida, vai determinar um prazo razoável para que isso ocorra. O que não aconteceu ainda, mas existe por parte dos advogados do reclamante Valdomiro Corais, vereador, essa petição já reconhecendo que ele não tomou posse, que ele foi impedido de tomar posse, porque ele entende que tinha que ser imediato, tinha que ser naquela hora. O Magnus foi intimado às 16 horas da quinta, na sexta-feira, às 7 da manhã, ele tem o direito, porque está na decisão, de ocupar a presidência da Câmara, de exonerar servidor público, de fazer tudo, com as próprias mãos, usando a força. Isso está lá para o ministro poder decidir. Só que aí, depois desse tumulto todo, o que acontece com a Procuradoria, que tem que respeitar as decisões? A gente foi observar a decisão, e a decisão parte de uma premissa de que o vereador afirma que foi eleito no dia 5/12/2022. E ele também determina e reconhece a eleição desse dia
do dia 5/2. O que diz o código? Olha, nós temos que observar as decisões, seja elas definitivas ou provisórias, nós devemos cumprir ela com exatidão. Não cabe à Procuradoria tentar adivinhar o que o ministro quer. Ele quer que ele possa para esse dia 5/12? Vamos lá. Quando nós vamos estudar para habilitar no processo, por conta desse tumulto, dessa invasão, que a gente não tinha conseguido ainda, a gente vai entender. Cadê a eleição? Vai buscar nos documentos. Essa eleição não existiu. O vereador afirma que foi eleito no dia 5/12 de 2022. E ela não existiu, senhores e senhoras. Isso não é verdade. A eleição ela não aconteceu por ausência de quórum. O regimento interno, que é o que o ministro, na sua decisão, diz que eu tenho que respeitar, que os vereadores precisam respeitar e que não cabe ao judiciário interpretar, o regimento interno que está na decisão aqui, que tem que ser observado, ele diz que para acontecer uma eleição é necessário a maioria dos seus membros. Nós somos 12 vereadores no município, tinham que ter 7 para que a eleição ocorresse. Está aqui a certidão, na época, sob a presidência do senhor, do excelentíssimo vereador Longcheck. Essa eleição não existiu, não aconteceu. A outra eleição, a Câmara, eu como procurador tenho que defender, também não existiu, porque também, da mesma forma que aconteceu no dia 5, os vereadores, eles se ausentaram do plenário, e quando isso ocorre, tem que ser prejudicado, e o regimento interno traz ali a solução para que isso aconteça. A única eleição válida dentro do regimento, conforme o STF, a decisão do ministro defende, respeitada, tudo que eu falei, eu estou sendo insistente e repetitivo nessa parte, para que os senhores entendam, eu estou fazendo de forma proposital. A decisão que o ministro intima à Câmara Municipal é de que seja respeitado o regimento interno, que as decisões interna corporis, elas são tomadas pelo parlamento, no seu colegiado, respeitando o voto da maioria, o quórum. É isso que determina, e que o judiciário não pode interferir em relação a isso. Pois bem, a única eleição válida, de acordo com o que diz o ministro, e esses precedentes do Supremo Tribunal Federal, foi aqui os vereadores, na sua maioria absoluta, com 7 vereadores, aprovaram vários requerimentos, entre eles a substituição do candidato, na época, Romeu Moreira, pelo candidato Magson Mota, e aí sim, essa eleição com o quórum, de acordo com o regimento interno da Casa de Leis, pôde acontecer, e aconteceu. Tendo o plenário, a Câmara, não a Procuradoria, não os advogados da Câmara, não a diretora legislativa ou qualquer outro servidor, os próprios vereadores eleitos pelo povo foram lá e decidiram eleger Magson Mota e a mesa atual, que é composta pelo vice-vereador Fritz, pelo Ezequiel Câmara e também pelo vereador Edmar Capiche. Essa eleição. E aí, além da petição do prazo, a Câmara levou essas informações todas para o ministro do Supremo Tribunal Federal. E estamos aguardando agora sim, ao ele ter conhecimento desses fatos supervenientes, de que nós estamos trabalhando no âmbito da Câmara de acordo com o que ele decidiu, e os procuradores estão sendo enxovalhados, estão sendo aí covardemente atacados, atingidos na sua reputação profissional e tudo, assim como outros servidores, nós estamos só defendendo o que a própria decisão determina, o regimento interno na casa e as prerrogativas de cada um dos vereadores que se fazem presentes. E vamos aguardar com tranquilidade, com serenidade, qualquer outra decisão judicial. Se mesmo agora, depois dele ter conhecimento do que tudo que aconteceu, a decisão é dele, é ele que tem legitimidade e autoridade, competência para isso. Se mesmo assim ele entender que no prazo de 5, de 24 horas, de 12 horas, de 30 minutos, de 10 segundos, tem que colocar o outro, e que essa decisão, mesmo não existindo na Câmara, não tem acontecido, ela tem que ser respeitada, nós vamos respeitar.
nós vamos cumprir, mas tem que o ministro precisa saber, né, e conhecer tudo isso, e aí sim, ele, ao tomar conhecimento, isso não é descumprimento, está previsto também na própria lei. A lei diz que quando a decisão não traz um prazo determinado, que isso não está certo, nós temos que observar um prazo de 5 dias. E aí vem uma discussão, úteis ou corridos? O STJ disse 5 dias úteis. Isso foi na quinta, na sexta teve esse problema todo, na segunda-feira a gente foi cuidar de uma série de fatores, antes do prazo esgotar, que é o que diz o código, nós apresentamos toda a documentação, como que funciona, o prazo que nós precisamos, com base na lei, na norma, e pedimos ao ministro 30 dias, que é o que a lei diz. Não conseguiu cumprir, a decisão ela não fala de prazo, que é o caso. Eles entendem que tem que ser naquela hora. Quem tem que cumprir, entende que não pode cumprir porque é impossível, como é que afirma que foi eleito, sendo que não foi? Está aqui, primeira coisa. É um erro material. Se esclareça. Os advogados do Sr. Valdomiro poderiam ter colocado o embargo de declaração, porque quando isso acontece, é o que é possível ser feito. Não fizeram. Perderam o prazo para esse embargo. Agora levaram lá, mas se acontecer um erro material, eu tenho que cumprir o comando da lei. Eu tenho que informar, não foi aqui. A outra também não existiu, a que existiu válida foi essa. Se o ministro entender que mesmo assim ele vai determinar para a gente cumprir, e será cumprida. Ponto. Outra situação, já para finalizar, e aí abrir para os demais vereadores, para o chefe do Poder Executivo e para o deputado estadual que se faz presente. Diante dessa série de acontecimentos, e a sensação, com todo respeito aos outros vereadores e à minoria, ela precisa ser respeitada num parlamento e numa democracia, e a Procuradoria sempre defendeu isso. O vereador Paulo está aqui, ele sabe disso, porque ele já foi minoria. O prefeito Fúria já foi vereador aqui, sozinho, ele sabe que a Procuradoria não defende maioria, defende o direito de cada vereador. Isso a gente sempre fez aqui e consta nos anais. Diante de toda essa turbulência, veio a sessão que já tinha sido anteriormente convocada para aprovação e deliberação das contas da ex-prefeito. No sábado, eles impetraram o mandado de segurança, com base nessa decisão do ministro, dizendo, olha, eles não estão cumprindo, e aceleraram, estão fazendo uma... Isso distribuiu aqui para o juiz entendeu que realmente essa eleição ela deveria ser suspensa até os esclarecimentos, até o julgamento. E aí, nessa decisão, ele determina que o presidente se abstenha, o presidente Magnilson Mota se abstenha de praticar qualquer ato como presidente da Câmara. E essa decisão nós estamos obedecendo e respeitando. Mas, infelizmente, enfrentando, por outro lado, uma situação que tem atingido não só o município, não só a população, mas especialmente os servidores do Poder Legislativo, que só quem pode assinar, como eu expliquei, nota de empenho e determinar esse pagamento para aqueles que receberam, têm seus compromissos, é o presidente. Então eles também estão sem receber. Fizemos os recursos e essas decisões elas são todas liminares. Então a gente pediu o recurso explicando, pediu liminar, foi indeferida, essa decisão permanece, está sendo obedecida, a do ministro já foi informado que nós vamos cumprir, precisamos no prazo, ou então, agora com o recurso, ou ele reforme ou decida do contrário. Mas, finalizando, infelizmente, na condição de servidor público efetivo, ao longo desses 16 anos, é lamentável, né, que nós tenhamos que passar por tudo isso e que isso acaba repercutindo a nível, não só a nível municipal, estadual e federal, de forma negativa para a Câmara. A sensação que se tem, senhores e senhoras, é de que quanto pior, melhor. Me parece que a ideia é essa, não é trabalhar com a verdade, é distorcer os fatos, é tumultuar, é confundir a opinião pública, é tentar paralisar o Poder Legislativo e, consequentemente, o Poder Executivo. Já que quem entendeu tudo isso e concorda com o posicionamento, trata-se de 8 vereadores da atual legislatura. Não é a Procuradoria, são 8 que compreenderam e que têm o poder, que o próprio ministro concedeu a eles e que a lei concede, de alterar isso. Se eles entenderem que tem que ser cumprido imediatamente, são eles que vão tomar essa decisão, não é a Procuradoria. Mas eles entendem
que nós estamos trabalhando dentro da legalidade, dentro do regimento, e que nós temos que continuar defendendo a verdade, sobretudo. Então, é isso que vem acontecendo aqui no município, e aí eu abro, né, para os senhores eventuais aí, questionamentos, e também, né, para os vereadores aí, né, para a manifestação. Pessoal, Só um minuto para finalizar. O vereador Pedro Rabelo pediu para que eu informasse em relação à situação dele. Isso também é muito importante. Fake news, notícias falsas, isso a Procuradoria também vai apurar. O que tem acontecido nós vamos apurar. Existem pessoas que têm usado os poderes constituídos e, por exemplo, Delegacia de Polícia, Ministério Público, a imprensa, para criar conteúdos difamatórios, conteúdos injuriosos. Eles criam esses conteúdos, compartilham para pessoas que têm sites, que hoje é fácil você criar um site, e ali eles fabricam uma reportagem com informações distorcidas e passam a disseminar essa fake news. Esse crime que tem acontecido, que o STF está combatendo, isso existe muito forte aqui. Em Cacoal existe sim. Existe uma suspeita de um gabinete do ódio instalado em Cacoal. Mas esse gabinete do ódio, ele vai ser desmascarado. Podem ter certeza disso. Eles têm, para atingir os opositores e atrapalhar a gestão e a própria parlamento e ofender servidor e tudo, criado esses conteúdos disseminados. A exemplo do que acontece com o vereador Pedro Rabelo. O vereador Pedro Rabelo, ao contrário do que está na imprensa, ele foi convocado pelo Poder Legislativo diante de um pedido, de uma solicitação do vereador Lauro. O vereador Lauro pediu para tratar de assuntos do interesse dele, foi convocado o suplente tomou posse. Nesse tempo, chegou à Câmara Municipal uma representação por quebra de decoro parlamentar. Essa representação, ela foi encaminhada para a comissão responsável em analisar, de acordo com o regimento, com a legislação, e a comissão entendeu que deveria afastar o vereador Lauro por conta do conteúdo, das informações daquela representação. Mas não tomou por conta própria. Fizeram como deve ser feito, como o ministro disse, tem que ser feito no parlamento. Submeteram isso ao plenário da Câmara. Aí o plenário, com competência regimental e legal para decidir, decidiu pelo afastamento cautelar, provisório do vereador. Há procurador, mas ele foi absolvido lá no processo criminal. Perfeito, foi absolvido, com manifestação do Ministério Público, ninguém contesta isso. Acontece que, ou por flagrante má fé, ou então porque não conhece o direito, né? Eles não conseguiram entender que o processo criminal, e lá ele foi absolvido por insuficiência de provas, não por inexistência do fato, isso não impede a tramitação ou não traz qualquer reflexo ao processo de quebra de decoro, que é um outro procedimento, que tem regras próprias e que quem decide é a Câmara Municipal. São os vereadores, na sua maioria, respeitado o quórum, a quantidade de votos. O judiciário não interfere, senhores, nesse procedimento. Só interfere se for violado o direito do vereador que está sendo acusado, o vereador Lauro, no processo aqui de representação, se for desrespeitado o direito dele do contraditório, da ampla defesa, se for desrespeitado o regimento, aí o judiciário interfere, opa, vocês têm que observar que está aqui, eles não podem interpretar. Se for omisso aqui, quem decide? O plenário. A decisão é soberana e pela separação dos poderes precisa ser respeitada, certo? O vereador que se sentiu prejudicado, que entendeu também que essa absolvição criminal refletia no processo de quebra de decoro, fez o que pode ser feito, recorreu ao judiciário.
Judiciário impetrou o mandado de segurança, salvo engano, assinado pelo seu advogado, que também é vereador dessa casa, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Henrique, impetraram e levaram a informação, assim como levaram para o ministro do STF, de acordo com aquilo que interessava, com o objetivo de conquistar uma liminar e colocar o vereador de volta. Induziram a magistrada a erro. Ela foi conceder uma liminar para dar segurança. Fomos intimados. Dentro do prazo igual aqui, vamos entender, estudar. Mas aqui não tem informação de que o vereador não é que ele está afastado por conta do processo criminal. É por conta de uma decisão aqui do plenário. Levamos a informação para a magistrada, em pouco mais, salvo engano, após protocolo, em menos de um dia, ela já verificou. E na própria decisão ela diz, olha, essas informações eu não tinha conhecimento, elas não foram trazidas aos autos. E ela reconsidera, ela reforma a decisão dela, entendeu? Mantendo então o afastamento do vereador Lauro e respeitando a decisão não do Marqueson Mota, não da comissão ou de qualquer outro vereador monocraticamente, mas respeitando a decisão do parlamento. Está aqui, ó. Ela diz o seguinte, ó, consta que quando o assunto foi submetido ao plenário, acerca da representação, nada se falou sobre o seu afastamento. Mentira! Má fé para o judiciário, mentindo para o judiciário. E aí a juíza agora não, agora eu percebi que teve o afastamento pelo plenário, e aí diante dessas circunstâncias, ela faz o que? Ela revoga a decisão liminar dela, e a consequência disso é a obediência ao processo de representação por quebra de decoro e, consequentemente, a decisão do plenário que afasta o vereador Lauro até que a Câmara se posicione. O vereador Pedro Rabelo, ele tem sido de forma muito serena e muito coerente, tranquilo em relação a isso, e vem sendo atacado, como se ele estivesse construindo essa situação, o que não é verdade. Ele está nessa condição, primeiro, porque ele foi convocado, segundo, porque a Câmara depois afastou o vereador, atravessou a maioria, e terceiro, porque o Judiciário, ao ser provocado para que interferisse e determinasse que o vereador Lauro retornasse ao mandato imediatamente, ela modificou a decisão, e aí o Pedro Rabelo, ele continua nessa condição, até eventual decisão, pode acontecer, todos nós somos seres humanos, passíveis de erros e acertos, a gente vê também que decisões equivocadas e posicionamentos é da natureza humana, mas a gente acredita que só quem vai resolver essa situação vai ser a própria Câmara Municipal, respeitando, e aí a Procuradoria vai defender o regimento interno e o direito do vereador que está sendo acusado de constituir advogado. Se não constituir, vai ter que ser nomeado um dativo, ele vai ter que responder e ter a garantia da ampla defesa do contraditório. E a decisão final não vai caber à Procuradoria, não vai caber ao prefeito, ao deputado, aos senhores e senhoras que se fazem presentes. Ela cabe, e a competência é dos vereadores desse parlamento. Mais alguma coisa, vereador? Pessoal, eu gostaria de fazer um posicionamento referente à fala do Dr. Antônio Pato, referente ao posicionamento do vereador Pedro Rabelo. Eu, como vice-presidente da Comissão de Ética, está aqui do meu lado o vereador Paulinho Cinema, membro, o vereador de Macapis, presidente, o vereador Pedrinho, vice-presidente, Paulinho Cinema, membro. É inadmissível ver o que tem acontecido ultimamente dentro dessa casa de lei. Como o procurador falou, várias decisões induzindo o magistrado a erro, botando a integridade dessa casa de lei em xeque nas redes sociais, falando que não deve, disseminando mentiras falsas. Várias vezes tem acontecido isso. Façam uma análise crítica, procure as informações verdadeiras, para depois tomar as decisões e sair botando a integridade de pessoas, seres humanos, em xeque da maneira que está sendo. Essa Câmara de Vereadores não vale nada, isso é tudo. Pare, por favor, analisem os documentos. Está aqui, induzir a magistrada a erro quanto à decisão do vereador Lauro, induzir o ministro André Mendonça a erro.
Está aqui, o vereador Valdomiro Corá afirma que foi eleito no dia 5 de 12 de 2022. Presta aqui, vereador. Tem um documento na direção legislativa dessa casa, aqui é público, vocês podem acessar e tem um. Está aqui, ó, artigo 11, assinado pelo ex-presidente João Paulo Pichek no dia 7, que o ato é nulo, não existiu eleição por falta de quórum. Está aqui induzindo os magistrados, botando a integridade dessa Câmara em xeque. Vocês viram ontem, votamos um projeto que a administração pública concede o direito, doa um terreno para a Corporação Corpo de Bombeiros, que sempre tem trabalhado em benefício da população de Cacoal, no estado de Rondônia. Vejam bem o que colocaram em um site. O capitão PM Passolini ajudou um grupo de vereadores de Cacoal a descumprir decisão do STF. Vara Civil de Cacoal, de acordo com o que circula nos bastidores políticos, sobrevivência da polícia acontece porque grupo de prefeito Adailton Fúria está ilegalmente tentando se manter no poder. Veja bem se essa coisa de escrever de uma entidade como a polícia militar, gente. Ei, analisem só o que estão fazendo com essa casa de lei. O que estão fazendo com a corporação, polícia militar. Isso aqui é inadmissível. Isso aqui tem que ser investigado e punido nos rigores da lei. Por favor, analise. Tem um grupo de vereadores aqui, estamos de 8 vereadores. Realmente, vereador tem compromisso com o desenvolvimento da cidade de Cacoal, que apoia esse prefeito ali, até enquanto ele trabalhar correto. No dia, prefeito, que o senhor fizer algo de errado, que a lei tiver que ser feita contra a sua pessoa, pode ter certeza. Esses vereadores aqui não vão botar o CPF dele em jogo. Mas enquanto for para defender o direito da sociedade, pode acreditar a comunidade, pode acreditar a população. Nós estaremos juntos sim, porque da mesma maneira que o prefeito tem um CPF a zelar, nós vereadores também tem, somos pai de família. E baseado em tudo isso que está acontecendo, se os próprios advogados do vereador Valdomiro Corá fez uma reclamação ao STF que a decisão não foi cumprida, como que ele invade o gabinete do presidente, exonera um monte de servidores dessa Casa de Lei, contrata um monte de servidores dessa Casa de Lei, sem ter autonomia de presidente? Analisem, quando eu falo para vocês, faça uma análise crítica, faça, analise para ver se está correto, para depois tomar decisões e ficar falando por aí. Eu sei que na hora que a matéria chega, a maioria de nós lemos simplesmente o título da matéria, mas vai a fundo e analisa se está certo. Qual é o grupo de vereador que realmente tem compromisso com a sociedade, está tentando fazer o bem para a população de Cacoal? Tá? Desculpe meu desabafo, mas realmente é inadmissível. Pessoal, vamos ser bem objetivos, nós já estamos com um tempo avançado e como o objetivo aqui é esclarecimento técnico, nós não vamos fazer discurso político e aí eu quero só abrir para a imprensa fazer as perguntas e eu quero pedir ao Dr. Tony Barro para que responda tecnicamente para a gente já encerrar. Ô, meu presidente, eu quero só me manifestar, eu juro para Vossa Excelência, que não será mais de 1 minuto. Gostaria só de pedir, encarecidamente, que essa briga política, que muitas vezes sai da lógica, não seja misturada, não seja levada para o lado pessoal, em que vereador, por exemplo, maltrata o servidor dessa casa. Eu acho assim, ir para a rede social, falar da minha família, falar da família dos outros, eu acho isso muito, muito sem lógica, um trem ridículo, de pessoas que realmente não têm capacidade. Existe uma tribuna que quando você quer criticar o seu colega e colocar em xeque os atos, use a tribuna da Câmara Municipal. Não seja covarde de ficar falando de família e também agredindo servidores dessa casa. Certo? Agredindo servidores dessa casa, depois colocando em sites dizendo que não, que a servidora é quem está errada. Então é uma coisa assim que nós precisamos resolver. Vamos resolver os vereadores, a procuradoria dessa casa, os advogados da outra parte que tem um pensamento diferente. Mas, por favor, não vamos colocar as famílias
nas redes sociais e também não vamos agredindo servidores. Vamos resolver entre nós, né, os advogados, os vereadores. Eu só deixar um pequeno posicionamento aqui também, né? Quero aqui agradecer a todos os presentes, também a nossa mesa composta aqui, né? Nós temos a autoridade de nível de Estado, o deputado Cássio Góes, nós temos aqui o prefeito, o executivo municipal e também o nosso vice-presidente, né? Junto aqui com os nobres colegas vereadores, a nossa procuradoria, a servidora, a Cíntia, que está aqui em nome dos servidores dessa Casa de Leis. E eu quero também, Paulinho, em cima das suas palavras, fazer o mesmo reforço. Infelizmente, não se consegue trabalhar ou debater aqui na tribuna, dentro da Casa de Leis, e acredita que ganha força nas redes sociais, levando a toda a população fake news, né? Porque dentro da rede social se esconde, e aí é fácil, aí fala o que quer, do jeito que quer, e não traz a informação real ao eleitor cacoalense. Então nós temos que produzir mais, trabalhar mais e mostrar para a população cacoalense o seu trabalho dentro da vereança. Agora é muito fácil ir para grupo de WhatsApp, se sentir um forte lá, com algumas outras pessoas participando, que isso é normal, né? Não estou aqui criticando grupos, mas eu espero que os nobres colegas vereadores vão para a tribuna, como nós vamos, e lá nós debatemos e falamos de fato o que tem que acontecer, o que tem que falar, os trabalhos em prol do nosso município. E o que está ajuizado, né, dentro aí da instância jurídica, está aqui a procuradoria ou os advogados do vereador Valdomiro Corá, que trabalhem. E nós fazemos o que nós somos pagos para fazer, é para trabalhar para a população cacoalense. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo desses outros colegas vereadores que estão aqui. Podem ver aí que é raro vocês verem algum desses vereadores se posicionar, principalmente para defamar colega vereador em rede social. Isso é um absurdo. E aí nós temos que ouvir da população de um modo geral que essa Casa de Leis aqui está de brincadeira, uma palhaçada, mas por causa da situação de alguns colegas aí que não respeitam o posicionamento de outros colegas. Então, que a população reflita. E antes, né, de fazer algum tipo de acusação, todos aqui têm suas redes sociais, todos trabalham, o gabinete de todos estão abertos para receber vocês. Então, estamos à disposição da população cacoalense para trabalhar. Esse é o nosso objetivo. E demais, muito obrigado à presença de toda a imprensa aqui que está cobrindo a nossa coletiva. Muito obrigado. Democrática, uma decisão liminar que pode ser modificada e alterada a qualquer momento. E como nós já observamos essas questões, né, de afirmações falsas, que não existe na Câmara, não existe a eleição no dia 5/12, e aí nós informamos isso agora ao ministro, a gente entende que o ministro vai rever essa decisão e vai esclarecer essa decisão. Ou ele tem a competência só dele, cabe somente a ele, é ele que emanou a decisão, confirmar a decisão, concedendo um prazo, ou não. O presidente Magnisson, ele está impedido de exercer as suas atribuições, aí não por força da decisão do ministro, é que com a decisão do ministro, o vereador Valdomiro Corá, salvo engano, representado pelo advogado e também vereador Paulo Henrique, impetrou um outro mandato de segurança contra a sessão extraordinária que aconteceu no dia 26, no sábado, pedindo a anulação dessa sessão, ou então liminarmente, porque todo o processo ele tem que ouvir a outra parte, para assim, depois o juiz tomar uma decisão, suspender. Essa sessão foi aquela que os vereadores deliberaram sobre a prestação de contas da ex-prefeita. Então a causa de pedir o objeto estava relacionada exclusivamente àquela sessão. Tá? Eles alegavam que, como tinha uma decisão, o Magnisson não poderia mais presidir a sessão ou adotar qualquer ato. O juiz, então, com base só naquelas informações iniciais, ele profere uma nova decisão liminar, aí sim, determinando a suspensão da realização da sessão extraordinária no dia 26 e
e aí é que a outra parte fosse intimada para prestar os esclarecimentos. Acontece que quando o oficial intimou o presidente, a sessão já tinha acontecido, né? E aí ele determina lá nessa decisão que o Magson se abstém de praticar qualquer outro ato. E aí nós já estamos adotando, enquanto Procuradoria, todas as providências cabíveis para que se garanta o direito dos servidores públicos de receber os seus salários, a sua remuneração, né? Até porque o que está se discutindo é essa eleição, essa alternância aí na mesa. Não tem nada relacionado a não pagamento dos servidores que trabalharam. Mas é um outro problema derivado, né, dessa decisão aí que a Procuradoria está também adotando as providências para tentar reverter e, num primeiro momento, garantir o recebimento, o pagamento da remuneração e do salário dos servidores. E, num segundo momento, o que a Procuradoria reconhece é que o vereador Magson Mota é ainda o presidente da Câmara, com a sua atual mesa, certo? E esse reconhecimento, ao nosso ver, ele também partiu dos próprios advogados do reclamante Valdomiro Corá, já que os advogados, primeiro, depois que tentaram, como eu disse, né, na força e da forma que eles entendiam cabível, que o presidente fosse substituído pelo Valdomiro Corá, daí a gente explicou que tinha essa outra via, enfim, eles deviam conhecer, eles pediram para o juiz aqui da comarca, informando esse suposto descumprimento da ordem do ministro, e o juiz disse ao Valdomiro Corá, representante dos seus advogados: trata-se de carta de ordem, a atribuição é só determinar o cumprimento, uma vez esgotado, quaisquer questionamentos devem ser direcionados à autoridade que emanou a ordem. O juiz aqui de Cacoal disse o seguinte: olha, se foi descumprido ou qualquer outra situação que está acontecendo, vocês têm que informar o ministro do STF, André Mendonça. E aí eles fizeram isso. Eles acabaram que peticionando lá, né, informando esse descumprimento. Então eles reconhecem que o Corá não é o presidente ainda. E aí eles pedem prisão, pedem aplicação de multa, estabelecimento de prazo para que seja cumprida. Então fica claro, né, que os próprios advogados reconhecem que quem está na direção da Câmara é a atual mesa. Por outro lado, a Procuradoria precisa de que o ministro decida sobre a prorrogação do prazo, né, que é necessário para essa tramitação, ou então, diante agora das informações da Câmara Municipal e dos outros vereadores, possa reconsiderar essa decisão, enfim, a providência que ele entender cabível, nós vamos obedecer, nós vamos cumprir. E por enquanto, da mesma forma, estamos recorrendo em relação à decisão do juiz aqui, que contra o Magson, certo? Para tentar reverter essa situação. Mas enquanto essas decisões elas permanecerem, nós da Procuradoria estamos orientando o estrito cumprimento, a estrita obediência. E na medida do possível e do impossível, inclusive, nós estamos trabalhando dia e noite, finais de semana, para poder estar levando a informação verdadeira para a autoridade judiciária e desmentindo essa alegação de que o que existe na Câmara é uma tentativa de desrespeitar o Poder Judiciário. Nesse caso, o que a gente acompanha e a orientação da doutrina, da jurisprudência, decisões em casos parecidos, em relação a isso, é comum muitas vezes a decisão ela ser omissa, contraditória, né? Muitas vezes não observar algum fato, isso é comum. E aí a gente adota as providências cabíveis que estão previstas no Código de Processo Civil, quando a matéria é civil, então penal, enfim. E nesse caso, quando a decisão ela não é clara, a parte que tem que cumprir ou que está envolvida no processo, leva essa informação e aí provoca para que se esclareça. É para cumprir? Então nós precisamos desse prazo. 30 dias, ele entende que é muito, a gente pede, quem vai determinar vai ser o magistrado, né? E é nesse sentido. Ou então, com as informações, ele pode rever, ele precisa conhecer também, né, aquilo que a outra parte tem, para que ele possa tomar uma decisão adequada e correta. E é nesse sentido que nós estamos buscando, sabe? Esse esclarecimento,
esse prazo, e aí ele agora tem as duas versões. Ele tem antes não tinha, mas agora tem a versão, tem os fatos apresentados pelos advogados, né, renomados advogados do excelentíssimo senhor vereador Valdomiro Corá, reclamante, mas tem agora também as informações que foram prestadas pela Procuradoria da Câmara Municipal e pelos vereadores ali envolvidos também nesse conflito, e nós temos que aguardar essa decisão. Esse é o entendimento, mas é possível que seja, é possível, né, intimação de qualquer outra decisão aí, se isso acontecer, nós vamos cumprir essas decisões.